com muito amor no coração, né? A página Humildade Sempre. A aprendizagem deve ser constante em todos aqueles que, de algum modo, administram as sociedades, o conhecimento, o lar terrestre. Cada vez que o homem se depara com a própria natureza, observará que em si existem sementes de autoritarismo que precisarão ser combatidas com o mesmo esforço com que se combatem outros defeitos que se possua. O sentimento do poder, o sentimento do comando, faz com que as criaturas criem uma atmosfera extremamente difícil em torno de si, impedindo o seu progresso espontâneo. E como é que se dá o progresso espontâneo nos seres? Se todos observarem, verão que o ser humano passa por 3 fases distintas. A fase primeira, em que ele aprende. A fase segunda, em que ele convive com outras forças. E a fase terceira, onde exercita todo o seu poder, toda a sua potência de espírito. Essas seriam, pois, as fases da vida que corresponderiam, respectivamente, à infância, à maturidade e à velhice. Na fase de aprendizado, nossa posição é de humildade, adequando-nos ao conhecimento que nos é trazido, ouvindo com atenção aos que nos ensinam. A partir de um certo momento, consentimos, podemos assim nos expressar, em conviver com aqueles que igualmente dominam. Essa é uma fase perigosa, porque dá ensejo às lutas, às tentativas de afirmação. As forças com que convivemos são facilmente testadas por outras que desejam ver de quem é a liderança. É uma das fases mais complexas do homem, e se ele não tiver humildade para compreender e aprender, certamente começará aí o seu calvário, ditado pelo autoritarismo. Na idade amadurecida, quando todos, por força do progresso do indivíduo, reconhecem nele a autoridade massa, o poder de comando ou autoridade de liderança, ou ainda a simples posse de um bem, nesse momento, o ser, sentindo-se capacitado a comandar, pode deixar-se envolver pelo sentimento do mando, do poder, e eis que se turbará, se não houver, para conter suas forças, a humildade necessária ao progresso de cada um. Nesta fase também, o homem testado, não diante da coletividade, mas diante da própria consciência, como ele se sente perante qualquer criatura ou qualquer situação. É nesse momento que Deus testa o indivíduo. Aprendamos com a doutrina espírita e com a lição de hoje que o caminho ideal para todos os aprendizes do bem é o sentimento da humildade. Que Deus, a todos nós, ajude e abençoe. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, do livro pela graça infinita de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, Maria de Nazaré, mãezinha querida, amigos espirituais que aqui estão, aqui permanecem junto de nós, que possamos, sim, dar início à nossa reunião da tarde de hoje, pedindo a Jesus, pedindo a Deus as bênçãos, a proteção, o amparo, o sustento para a nossa Raquel, que será hoje a nossa pessoa que trará o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde.
Eu estou um pouco nervosa, minha primeira palestra aqui em cima. É uma responsabilidade muito grande e eu espero conseguir transmitir a mensagem de Jesus e dos Espíritos para que a gente tire o melhor proveito disso. Hoje a gente vai continuar o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurança aos aflitos. Esse capítulo é bem compridinho, porque ele é bastante importante, ele nem está junto com as outras bem-aventuranças. E como a Andréia bem disse na última palestra, quando Jesus fala dos aflitos, ele não fala de todos os que estão aflitos, né? Porque é a condição natural de nós no planeta Terra, planeta em provas e expiações, e se assim fosse, né, seria simples. A gente estaria aqui sofrendo, passando pelas nossas privações, as nossos resgates, e a gente alcançaria aí a iluminação do reino dos céus. Mas esse capítulo, inclusive, ele é dedicado basicamente a explicar como é que a gente deve sofrer, né? Como é que a gente deve passar pelas aflições. E não basta a gente passar pelas aflições, como a gente deve dosar a nossa reação a essas aflições. Eu acho que essa dosagem é o que a gente vai estudar nos itens 26 a 31, que é a parte final desse capítulo, e que me fizeram pensar bastante sobre o que são as bem-aventuranças. Eu fui, obviamente, estudar mais ainda para poder falar aqui hoje, e encontrei um estudo em que participa o Haroldo Dutra e outros espíritas, e que eles analisaram a palavra bem-aventurança. A gente sempre vê como se fosse um bem que a gente vai receber, algo que vai ser dado para a gente se a gente passar por aquela aflição, se a gente passar por aquela situação da forma correta. Mas eles fizeram uma análise da expressão que me chamou muita atenção. A origem da palavra bem é de modo adequado, de modo feliz. E ventura vem de destino, de caminhada, de jornada. Então, bem-aventurado, se a gente for tentar analisar dessa origem da palavra, é a pessoa que está no caminho de atuar de acordo com o modo correto, de atuar com felicidade. E aí eles fizeram, de acordo com essa análise, que o bem-aventurado é aquele que emprega o ato da missão que Jesus nos deu, que coloca em prática o amor ao próximo, a caridade e a compreensão de que aquele momento de aflição, ele é transitório. E aí, de acordo com diante dessa introduçãozinha que eu achei que era importante para a gente entender o capítulo, eu vou começar o item 26, que fala das provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-te? Aquele em que um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa parte do item 26, eu fiquei pensando muito
sobre como a gente evolui, a nossa sociedade, o nosso planeta evoluiu para que a gente pudesse amenizar as nossas dificuldades. Remédios para determinadas doenças, roupas para que a gente pudesse se proteger do frio, a tecnologia que facilita e diminui as distâncias entre as pessoas e faz com que a gente possa fazer pesquisas em 1 minuto. E se não fosse permitido que a gente amenizasse essas dificuldades, essas distâncias, essas doenças, Deus não teria colocado nesse planeta espíritos empregados em desenvolver essa evolução toda. Eu cresci escutando do meu pai que a evolução do homem está proporcionalmente ligada à sua insatisfação. Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, com alguma situação na nossa vida, e a gente emprega o ato de entender que essa situação é passageira e está aqui para a gente aprender de alguma forma, a gente tenta, de todas as formas, ultrapassar essa dificuldade. A gente tenta sobrepor essas aflições. E é exatamente isso que os espíritos esclarecem. A gente vê determinadas pessoas com a crença de que se eu estou passando por aquela situação, eu preciso deixar que aquele curso siga. Sim, a gente precisa passar pelos sofrimentos, pelos resgates, mas se a gente tem condições de amenizar a nossa própria dor, é porque Deus nos colocou nas nossas mãos as possibilidades para isso. E a gente pode e deve, sim, empregar a nossa capacidade física, mental, emocional, no caminho de aliviar um pouco o nosso sofrimento, a nossa aflição, e evoluir com ela. A bem-aventurança, ela está no ato de exercer diariamente a lei de Deus, para que a gente possa aprender com os nossos sofrimentos e não simplesmente passar por eles e ficar esperando que seja abençoado com algo muito bom, com o reino de Deus. Dessa aula que eu assisti, eles até falaram de uma frase de Gandhi, se não me engano, que fala que a paz é o caminho. Como é que a gente alcança o reino de Deus? Através do nosso ato diário, do exercício de amor e de caridade. Por que não ter um pouco de caridade com a gente e amenizar o nosso sofrimento? E aí também vem a questão de é lícito a gente colocar mais provas na nossa vida do que a gente já tem? Assim, eu tento não colocar, né, porque eu já não aguento nem com as minhas aflições, ainda mais que eu acho que já estão ali planejadas, ainda mais com as adicionais, que até vêm, que são colocadas por mim de forma inconsciente, pela minha afobação, pela minha ansiedade, enfim, inúmeras outras características. Mas por que a gente vai empregar uma outra dificuldade na nossa vida? Qual é o objetivo disso? E é esse o pensamento que os espíritos convocam a gente a ter. Por quê? É para você engrandecer o seu ego, o seu orgulho? É para você poder dizer que você fez um retiro, que você se colocou dentro de um mosteiro e se isolou do resto do mundo? É para você dizer que você fez um grande jejum e enfraqueceu o seu corpo para entrar em contato com Deus? Ou você vai aplicar um pouco mais de aflição na sua vida, aumentar um pouco mais a sua pena, porque você vai pegar um pouco do que é seu para dar para o outro que está precisando? Porque você olhou no mercado e falou assim, acho que eu vou comprar umas garrafas de água e deixar no meu carro para dar para as pessoas que estão na rua. E aí você tira um pouco do seu patrimônio, que às vezes é muito essencial, e
faz muita falta, e você vai ficar um pouquinho mais apertado, e você vai aumentar um pouco a sua pena de ter que fazer ali a administração das suas finanças em prol do benefício de outra pessoa. Qual é o fim de você aumentar a sua prova? É aí que está o lícito ou o ilícito. O ilícito é você ser orgulhoso, é você querer dizer para o outro que você está se penalizando a mais para tentar depurar o seu espírito. O lícito é você fazer porque você sabe que o outro precisa e que mesmo assim você vai ficar um pouco em falta, mas você está fazendo bem a outra pessoa. Você não está se prejudicando pelo simples ato de se prejudicar. E eu sempre achava isso muito engraçado, deles colocarem isso no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, mas qualquer palavra ela pode ser deturpada, né? Bem-aventurados os aflitos, pois aqueles que sofrem verão a Deus. Então, por conta disso, um número absurdo de pessoas se autoflagelava, tentando, através da dor, encontrar a Deus, encontrar Jesus, encontrar a iluminação. Se flagelava através de se machucar mesmo fisicamente, ou se colocar em privações de fazer grandes jejuns muito enfraquecido, ou não falar com ninguém, ou se isolar das pessoas, falar com medo de pecar, com medo de errar, porque viu que o grande sofredor, viu na Bíblia que Deus falou que o grande sofredor um dia encontraria Deus. Porque a gente consegue interpretar de qualquer forma. Porque a bem-aventurança, na nossa concepção, é um benefício que na concepção ambiental, a bem-aventurança era o caminho. A bem-aventurança era o trabalho. A bem-aventurança era o exercício diário. E é óbvio que a gente não pode comparar, né, a nossa evolução com a evolução de Jesus Cristo. Porque quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, é o aflito a partir da noção dele do aflito, daquele que sofre de acordo com a pena dele e que, mesmo assim, auxilia o próximo quando pode. Mesmo assim, tem uma palavra amiga, tem um ombro amigo e confia no futuro. O nosso não é, né? O nosso aflito é todo mundo. Eu estou aqui, estou sofrendo, a bem-aventurança é o presente. Para ele, não, a bem-aventurança é o caminho. Tanto que a gente, quando fica parado, quando a gente não se sente útil, a gente se deprime, né? Mas quando a gente começa a atuar pelo próximo e se sente útil para alguém, para uma causa, aquilo engrandece o nosso espírito, acalma as nossas inquietações e faz com que a gente esqueça um pouquinho de determinadas coisas da nossa vida para pensar um pouco no problema dos outros. E é esse o caminho. E nessa questão da gente pensar sobre as nossas aflições e sobre se é lícito a gente colocar mais peso do que a gente já tem ou não, a gente também tem que aplicar essa compreensão das palavras, essa compreensão do que Jesus quis dizer com a palavra dele. Ele, com toda a sua evolução moral e espiritual, o que ele quis dizer? Porque não é simplesmente o que a gente entende de acordo com a nossa interpretação e a nossa, que está, né, no patamar da nossa evolução, ainda muito pequena. E aí eu comecei a entender por que os espíritos precisavam explicar coisas que, quando eu lia, eu achava óbvias. E depois eu parava para pensar e eu falava assim, mas eu faço isso também. Eu faço o que eles dizem que não é para fazer. E eu não faço o que eles dizem que é para fazer. Então não é tão óbvio. Não é tão óbvio assim para mim. Se fosse óbvio para mim, né, eu não estaria aqui. E a gente gosta de achar que a gente está aqui por um acaso, né, para ajudar o planeta, porque a gente é muito evoluído
E Deus colocou a gente aqui para, assim, né, engrandecer as pessoas. Eu juro que eu gosto de pensar isso, mas eu tento afastar esses pensamentos. Ledo engano, não é? E devemos, então, diminuir as provas do outro? Devemos olhar para o próximo que está do nosso lado e identificar o sofrimento dele e tentar amenizar? Se a gente pode fazer isso pela gente mesmo, por que a gente não deveria fazer pelo próximo que Jesus disse para a gente amar? Como a gente ama a nós mesmos. A gente vê, né, o pessoal que faz trabalho de rua, ou fazia antes da pandemia, passava por essas situações de escutar alguém fazendo uma crítica porque estava entregando uma água, uma marmita para alguém na rua, porque aquela pessoa estava ali porque queria, ou enfim. E é mais ou menos o mesmo pensamento, né? Quanto orgulhosos nós somos para achar que a gente sabe o que Deus quer daquela pessoa com aquele sofrimento. Quão orgulhosos a gente acha que a gente é para achar que nós, que temos um pouco mais de conforto, somos melhores do que as pessoas que estão numa situação financeiramente, economicamente, materialmente mais desfavorável. O Espiritismo explica para a gente que essas pessoas, muitas vezes, são muito mais evoluídas espiritualmente do que a gente, porque elas escolheram aquela aprovação. E eu tenho certeza que eu não ia aguentar. Eu tenho certeza, porque com todos os confortos que eu tenho, eu já fico desesperada. Já me dá um certo desespero. E aí eu tenho que me lembrar de Jesus, e eu tenho que me lembrar de Deus, e eu tenho que me lembrar que eu sou amparada por Ele. E se a gente não ajudar o próximo, se a gente que está ali, que Deus colocou do lado daquela pessoa, que tem um pouquinho mais de condição e consegue ajudar ele, mesmo que na nossa dificuldade, e às vezes não é nem material, é só uma palavra amiga, é só um olhar para aquela pessoa, um bom dia. Um bom dia. Quem disse que Deus não colocou a gente para fazer isso naquela vida? Porque se a gente fosse para a gente viver isolado, nascia cada um numa ilha muito distante, não existiria tribo, não existiria cidade, estados, países, continentes, e ninguém teria se encontrado. A gente está aqui para atuar em comunidade e ser meio, né? Ser um caminho para Deus auxiliar alguém. Porque se Ele colocou a gente ali do lado, é porque Ele quer, né? Se Ele colocou a gente com alguma condição um pouquinho melhor, ou com uma palavra amiga, com um olhar atento, é porque é para a gente trabalhar isso. A gente não sabe se nós estamos na vida de alguém para auxiliar a Deus a colocar fim nessa prova. Se o tempo de prova dela realmente já acabou. Auxiliar uma pessoa a se reerguer. E nem sempre, como eu disse, é com bens materiais. Muitas e muitas vezes a gente pode fazer isso com um olhar. Com um olhar amigo, com um ombro amigo, com uma palavra, uma conversa. Ou só ouvir, às vezes não precisa nem dar conselho para ninguém, a pessoa só quer ser ouvida e sentir que a opinião dela importa. Então, se a gente pode aplicar o nosso ato de amor por nós mesmos, nós não só podemos, mas nós devemos aplicar esse ato de amor ao próximo também. E aí, quero ler esse item, um trecho do item 27, que fala: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação.
Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. E aí é que os espíritos complicam a nossa vida, né? Porque aí ele fala: ajudai-vos, pois sempre mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Aí a gente quer ser espírita, porque a gente acredita no espiritismo, a gente acredita na vida após a morte, a gente gosta, né, da comunicação com os espíritos, eles mandam umas notícias legais para a gente, né, a gente gosta dessa coisa, do fenômeno, e aí o espírito fala que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que botar o nosso patamar de qualidade de ser humano e de comportamento nosso, né? Eu, Raquel, devo tomar conta do meu patamar de qualidade, de comportamento, para que ele seja compatível com o ensino do Cristo e com o que ele espera do espírita. E aí você lê isso dentro de um capítulo sobre aflição, sobre como sofrer, sobre se a gente consegue ou não amenizar as nossas provas e as dos outros. E aí dá uma certa assim, né? Será que vai? Será que vai ser possível nessa encarnação? Será que eu tenho essa capacidade toda que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para que eu tenha? Porque não basta sofrer, eu tenho que saber sofrer. Não basta dosar a nossa reação ao sofrimento, eu tenho que saber empregar ele para a minha evolução, não só moral, mas também evolução ambiental, né? A gente pode evoluir e melhorar as nossas condições. Eu tenho que saber atuar em prol do outro e ser melhor o tempo todo. E é aí que está o caminho da bem-aventurança. A bem-aventurança, eu quero martelar isso porque eu estou tentando martelar para mim. A bem-aventurança não é única e exclusivamente o benefício que a gente vai receber. A bem-aventurança é o caminho do ato diário, contínuo, minuto por minuto, de agir de acordo com as leis de Deus e com o que o Cristo nos ensinou. Porque acho que a gente estava aqui num estudo, num domingo, não sei se era no encontro de Jesus, agora eu fiquei na dúvida. E eu nunca vou esquecer isso, que a Júlia, filha da Kilsen, falou que ela se sente presa quando ela falta com aquilo que ensinaram para ela que é o certo. Ela se sente presa quando ela falha com a lei de Deus. E ela se sente liberta quando ela está atuando de acordo com a lei de amor. E eu me identifiquei com aquilo porque eu também sinto isso. A vergonha de ter feito alguma coisa que eu sei que está errado me faz sentir presa. E a felicidade de atuar de acordo com o que eu sei que está certo me liberta. Então, o benefício é dia após dia. Não é só no sofrer e no saber sofrer e no dosar o sofrimento. É no caminhar com essa dor
e evoluir com ela, saber identificar. E não importa se é de outra vida, eu estou pagando por outra vida, eu estou pagando por agora, isso é muito irrelevante. A gente às vezes fica muito focado nisso, mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque só pode ser de outra vida. E não importa. Porque se a gente não resolve nessa, não importa se começou nessa ou na outra, a gente vai levar para a próxima. A gente vai levar para a próxima. Então, eu estou tentando empregar isso na minha vida de resolver os meus sofrimentos agora, para assim, passar dessa fase e passar a ter outros sofrimentos na próxima, porque esses eu já cansei. E seguindo aqui o Evangelho, e será lícito para a gente abreviar o sofrimento de alguém? Abreviar a vida desse alguém? Eu fiquei pensando muito sobre esse item 28, porque, para mim, é uma questão de bom senso que não. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não aguentam ver o seu ente querido sofrer e que acreditam realmente que abreviar essa vida faria esse sofrimento se diminuir e esse sofrimento cessar. Mas com a crença que eu tenho no futuro, na vida espiritual, eu sei que isso não funciona. Mas é uma questão moral que vai muito além do simples entender a vida após a morte. Vai também do quanto a gente consegue ser altruísta ou não. A gente está vendo aquela pessoa sofrer e está machucando a gente porque a gente está sentindo pela pessoa ou a gente está sentindo pela gente? O sofrimento do outro é tão insuportável assim para o outro ou é para a gente? A gente sabe quando o sofrimento já cumpriu o seu efeito? A gente não sabe se aquela pessoa que está sofrendo com uma doença, em algum momento vai ter um resultado, como a gente fala, milagroso. Porque isso acontece. Acontece. E a gente não sabe disso. Muita gente sabe que meu irmão ele faleceu de câncer e antes ele teve um caminho assim, bem doloroso. E até o último segundo eu acreditei. Até o último segundo eu acreditei que podia ter um milagre. E eu não sei se efetivamente ele acreditou, mas eu acho que essa esperança me manteve ali. Essa esperança me manteve de pé. E quem somos nós para tirar essa esperança de alguém? Que até o final pode dar certo. E depois, aí eu fiquei meio culpada, pensando assim, poxa, rezei tanto, né, para que perdurasse, e ele sofreu tanto. Aí eu tive que me lembrar, né, na verdade, a Casa do Caminho teve que me lembrar que aquele sofrimento era necessário para ele. Que depois do desencarne dele, ele compreendeu aquele sofrimento. Que ele compreendeu as coisas que ele passou. Não só daquela doença, mas de outras desde que ele nasceu encarnado nessa encarnação. E aí você fica assim, tá, como é que eu devo me sentir nesse momento, então? Como é que eu devo me comportar? Porque a doença não foi comigo, mas a consequência também porque eu perdi aquela pessoa que está ali, né, materialmente comigo. Mas me daria esse direito para eu tentar amenizar aquela dor que está me incomodando, que não é em mim, que está me incomodando. Porque aquela pessoa tem um sofrimento para passar, porque ela tem que depurar alguma coisa. E eu também, com aquela dor, eu tenho que depurar alguma coisa, né? De ver o meu ente querido sofrendo. Então, eu estou tentando amenizar, na verdade, a minha dor, né? Eu estou tentando dizer assim, não, então vamos lá, vamos resolver, parar a minha dor e interromper um processo evolutivo.
Não é muito doido pensar nisso? Quando a pessoa interrompe a vida de alguém com a justificativa de amenizar a dor dela, ela interrompe um processo evolutivo. Ela interrompe, ela mexe com o livre-arbítrio, porque aquele espírito concordou passar por aquilo, né? Ela interfere com o livre-arbítrio de alguém, interrompe o processo evolutivo. Então, eu acho que vai muito além do eu acredito na vida após a morte, e o sofrimento não acaba com a matéria também, né? A gente continua, óbvio, que dependendo do que a gente acredita e como a gente emprega a nossa dor, a gente continua evoluindo e tentando trabalhar essas questões dentro da gente, mesmo depois do desencarne. Mas a pessoa, se ela faz isso, ela mexe com um contrato que foi feito com Deus, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho do início, que é: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não terá se enganado nunca em suas previsões. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. A gente pode e deve abreviar a dor de alguém através do que a medicina nos permite, com um remédio para a dor, ou com um abraço amigo, com um ouvido, com uma música, com conversas e distrações. Isso também auxilia nesse caminhar, né? Mas não é responsabilidade nossa a hora que essa pessoa deve ou não desencarnar. É um processo que o espírito precisa estar pronto. E só quem sabe isso é Deus. E, continuando, os espíritos nos trazem sobre o sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Aí, isso aqui a gente está falando, né, de 1854, 1800, e a gente está vendo mais um cenário ali de guerras e conflitos entre países, mas hoje em dia a gente tem outras oportunidades, né? A gente também tem guerra, mas as pessoas podem se colocar em profissões de perigo para se permitir eliminar também, né, essas dores que eles julgam ser única e exclusivamente da matéria. Mas nós também sabemos que, apesar de, tudo bem, pode ter sido outra pessoa que apertou o gatilho, você se colocou naquela situação querendo aquilo. E os espíritos nos trazem que
se isso não seria um suicídio intencional, seria, então, um suicídio indireto. E Deus é muito claro, né? Não matarás, nem a si mesmo. Porque, infelizmente, a gente também ainda não tem a exata noção do nosso momento. Enquanto a gente está encarnado, a gente, acho que, com algumas exceções de pessoas muito iluminadas, você não sabe quando você já, ok, depurei o que eu tinha para depurar nessa encarnação, já posso ir. E julgar que a gente sabe isso é também um sinal de que a gente não está bem. A gente não está nada bem. O nosso cérebro, ele tem mecanismos biológicos que impedem a gente de se machucar. Quando uma pessoa sobrepõe esses mecanismos biológicos colocados no nosso corpo por Deus, lá na engenharia cósmica dele, é porque o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma não está bem. E aí, como Deus é misericordioso, Ele colocou muita gente nesse planeta mais capaz de ajudar a gente. É por isso que tem tanta evolução nas terapias, na psicologia, e por isso que a gente precisa saber olhar para o outro e saber olhar para a gente também. Saber quando a gente precisa de ajuda. E aqui também entra a questão lá da frente. É lícito a gente amenizar a nossa aflição? Se a nossa aflição está nesse ponto, não é só lícito, como é necessário. Porque se você está pensando em se colocar em risco, não para ajudar alguém, mas para se machucar, o que é uma coisa que o seu corpo, na natureza dele, é feito para te impedir de fazer, é porque você já precisa de ajuda. Você precisa desse auxílio de outras pessoas que Deus colocou nesse planeta para te ajudar. E isso também não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Eu sou extremamente centralizadora. E é um exercício diário, mas é libertador. E é o momento que você consegue respirar e falar assim, tá, tudo bem, vamos em frente. Porque agora eu tenho outra pessoa, não para dividir o peso, mas que está me olhando e que está prestando atenção em mim. E quando esse colocar-se em risco é para ajudar alguém, você sabe que você vai se colocar em risco, mas sem intenção de você, né, morrer. Você não está querendo aquilo, mas você vai salvar seu filho, seu amigo, sua mãe, tentar proteger. Isso é nobre. Pode ser que o resultado seja esse, mas quem diz que também Deus não vai impedir esse resultado fatídico? Mas a intenção não é se machucar. Pode ser que você se machuque, mas a intenção é proteger. E aí, eu vou ler esse trechinho aqui desse item 30. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? A esperança, eu acho que é a primeira coisa, né, dos aflitos, né? Para a gente passar por isso, pelas coisas que a gente passa. E vamos para o item 31, o último desse capítulo, que fala sobre proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E os Espíritos nos esclarecem.
podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e das suas consequências funestas para o futuro. Quantas vezes a gente já viu alguém sofrer com a qualidade que Jesus imagina que a gente deveria sofrer e a gente se inspirou? A gente viu, nossa, aquela pessoa está passando por uma situação tão complicada e eu estou aqui me descabelando. E aí a gente, opa, esse sofrimento resignado pode auxiliar outras pessoas. E acho que já estou no meu horário. Ainda tem? 4 horas. Então tá ótimo. E aí eu peguei nessa aula um trecho não, né? Uma leitura de Emmanuel, que está na revista O Reformador. Eu salvei aqui no celular que eu não consegui imprimir, gente, desculpa. Na revista O Reformador, de janeiro de 1952. Não te aflijas. Não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Por ocasião do incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo crepitante atirando-lhe combustível. De qualquer modo, numa esfera de ação qual a terrena, em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperança e da crueldade. Entretanto, a fim de que nos convertamos em recursos vivos de educação para os elementos que nos rodeiam, é imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio, de modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Ante a convulsão do verbo desvairado, cala-te e espera. Ante a violência arrasadora, emudece-te e guarda a passagem das horas. Ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque indébito, cala-te ainda e conta com o tempo. Se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência por sagradas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Esse caso aqui, o espírito indisciplinado sou eu. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Assim, pois se te inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciado à bem-aventurança divina, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Quando a gente lê o capítulo 5 e uma mensagem dessa de Emmanuel, que também, né, outro espírito com uma evolução muito acima da minha, né, da maioria de nós que estamos aqui, que já viveu tanto e se propôs tanto a trabalhar pela missão de Jesus, a gente consegue compreender aquele
aquele significado da bem-aventurança sobre o caminho. O destino é o caminho daquele que caminha no bem adequado, de forma feliz. A gente sabe que a felicidade não é desse mundo ainda, a gente não tem uma felicidade plena de não ter guerras, não ter sofrimento, não ter doenças. A gente sabe disso, a gente não vive nesse planeta ainda. Mas para que a gente possa um dia alcançar esse planeta, a gente precisa atuar de acordo. E óbvio que não vai ser em 1 segundo que a gente vai alcançar a iluminação, a gente senta, medita e alcança a iluminação, encontra Jesus. Não vai. Porque o bem, o amor, ele é um verbo ativo. Ele precisa ser empregado. E ele só é empregado através da caridade, através da empatia, da compreensão, da qualidade de tempo em que a gente passa um com o outro, da forma como a gente está com as pessoas, com os nossos entes queridos, ou as pessoas até desconhecidas que a gente encontra por algum motivo. Dos novos amigos que a gente faz, ou das pessoas que a gente se afasta, e o porquê disso. Isso é entender essas aflições e empregar diariamente a nossa missão. Empregar diariamente o que Jesus pediu para a gente, que é ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. É saber que as aflições estão aqui, elas são difíceis, você não precisa aumentar elas, você não precisa aumentar se punindo, se culpando, porque a gente se culpa, né? Eu sou aquela que cometo um erro e fico lá, martelando na minha cabeça que eu cometi aquele erro infinitas vezes, até eu estar massacrada por mim mesma. E isso é um aumento de aflição. Você já passa por um monte de problema, de dificuldade, e você está lá, o seu cérebro, você mesmo trabalhando contra você. E você não raciocina mais, porque você está se sentindo culpado, você está se sentindo mal, e você não consegue sequer administrar as outras coisas. Então você não precisa disso, você não precisa aumentar a sua carga emocional de culpa e carga emocional negativa. Deus já te deu aquilo que você consegue aguentar. E é óbvio que a gente vai errar no meio do caminho e vai acumular mais alguma outra coisa, mas isso faz parte. Agora, voluntariamente, eu, você, todo mundo que está aqui, quem não está, não precisa disso para alcançar a Deus. O que a gente precisa para alcançar a Deus é exercer o verbo ativo do amor. Exercer o verbo ativo do amor a gente, como Deus pediu, como Jesus nos ensinou, que Deus quer, e ao próximo. Porque é só através disso que a gente vai conseguir compreender as nossas aflições, o porquê que está acontecendo aquilo, o que aquilo ali nos dá, nos proporciona de experiência, e levar aquilo para assim, tudo bem. Esse sofrimento aqui, um dia a gente vai conseguir entender que esse sofrimento aqui foi por conta dessa coisa que eu fiz, isso aqui é uma consequência disso. Então, eu não preciso mais fazer isso, porque eu não quero mais passar por essa aflição. E isso vai ser uma coisa, uma questão do futuro, da gente conseguir enxergar a nossa existência como um todo, e não só como essa encarnação. Mas para que a gente possa alcançar esse patamar, a gente precisa aproveitar o que a gente está passando agora. E para a gente aproveitar o que a gente está passando agora, a gente não pode viver nem no passado, pensando no que a gente fez, ou no porquê que a gente está sofrendo isso, a gente fez alguma coisa em vida passada, e nem no futuro, que é martelando o que vai ser da nossa vida, o que vai ser da minha próxima encarnação, ou quando eu estiver no plano espiritual, o que eu vou fazer, a gente precisa estar no presente. Se a gente não estiver no presente, a gente não consegue assimilar o que essas aflições têm a nos dizer e como que a gente vai resolver elas dentro da gente.
não só as culpas que a gente cria no meio do caminho, mas as aflições também que são colocadas na nossa vida como uma forma de provas e expiações. Então, eu acho que, assim, eu vou lendo o Evangelho, né, termino um capítulo, aí eu tento raciocinar o que aconteceu ali, porque eu vou lendo aos poucos, tem que digerir, né, porque eu vou lendo pensando assim, não vai dar certo, não vou conseguir aplicar isso daqui não, e aí eu vou tentando digerir o que está acontecendo. Então, como eu disse antes, o capítulo de Bem-aventurados os aflitos é basicamente ensinando a gente a sofrer. Querido, você sofre aqui assim. Não é para você se desesperar. Está todo mundo aqui sofrendo. Tem um propósito. A vida material, ela não é a única. Isso aqui é uma passagem. A vida espiritual é a vida que a gente tem que almejar. A gente está aqui respondendo por coisas que a gente se comprometeu, e essas expiações, essas provas, vão fazer com que a gente acumule experiências e sabedoria para a vida espiritual. Mas olha, tudo bem, você também não precisa acumular sofrimento, não precisa se autoflagelar, não precisa se culpar, não precisa passar fome, não precisa largar tudo, vender tudo e viver na rua. Você não precisa fazer isso. As provas que Deus vai colocar na sua vida são suficientes. Mas, se por conta de você ajudar o próximo, você se colocar numa situação um pouquinho mais complicada, tá tudo bem. Isso é benevolente. Não cabe a você decidir a hora que as suas provas acabam, mas você pode amenizar elas. Se Deus colocou no seu caminho as oportunidades de amenizar, é porque você pode. Você não sabe a hora que a sua vida ou a do outro vai terminar. Cabe a você auxiliar nessa dificuldade que a pessoa está passando, mas não te cabe decidir quando é que a vida dela deve ser abreviada ou não. Não cabe a você decidir quando a sua vida vai ser abreviada, ainda que indiretamente. Você pode sim se colocar numa situação de risco para auxiliar o seu próximo, mas você não pode fazer isso para eliminar a sua dor. Porque só quem sabe quando a dor acaba é Deus. Porque a gente desencarna, acorda e continua com a dor emocional. A gente acorda no plano espiritual e continua em sofrimento. Pelos erros que a gente cometeu, pelas pessoas que a gente decepcionou, pelas oportunidades que a gente deixou passar. E aí, no plano espiritual, você tem que esperar mais um pouco para você começar a colocar a sua casa em ordem. Mesmo que no trabalho, no plano espiritual, ou que você tem que esperar para uma próxima encarnação. Porque aí você tem que esperar que toda a conjuntura esteja organizada para que a sua encarnação tenha objetivo. Então, não faz o menor sentido. Apesar da gente gostar de achar que faria. Que aí daria uma pausa assim, né? Falar assim, vou tirar férias, vou para o plano espiritual, vou ficar lá em paz, vou dar uma meditada, bater um papo com o Luiz Sérgio, dar uma estudada na Universidade de Maria, assim, conversar com o Dr. Herman. De vez em quando eu venho aqui e ajudo vocês, mas eu vou tirar umas férias disso daqui. Infelizmente não é assim. Então, se a gente está aqui nessa encarnação, se a gente se propôs, infelizmente a gente vai passar pelas aflições, mas que pelo menos a gente passe por elas consciente de que esses momentos vão passar e que eles têm um propósito maior na nossa vida e que a gente deve buscar a bem-aventurança diariamente, não só quando a gente alcançar a iluminação e encontrar o bendito reino de Deus que a gente está sempre buscando. Eu acho que é basicamente isso do capítulo. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir a essência da palavra do Cristo e dos Espíritos e que vocês saiam daqui pensando, tanto quanto eu saí desse estudo antes de vir para cá,
e que eu realmente espero que eu consiga aplicar o que eu aprendi. Com certeza. Graças a Deus. Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, lição número 15, Fraternidade. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está em João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que abriu ao mundo cristão as portas da liderança política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Organizamos assembleias notáveis, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo instrumento da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, erguendo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erguemos forcas, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos rebeldias que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que Jesus, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é incontestável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Graças a Deus. Fraternidade, palavra que significa união, afeto de irmão para irmão. Somos todos filhos do mesmo Pai, o Criador. Nos questionamos muitas vezes por que tantas coisas ruins ainda acontecem, por que muitos ainda incentivam as guerras, já que elas causam tanta dor e aflição. Fomos criados simples e ignorantes,
Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio e a inteligência. E para completar, colocou em nossa consciência suas leis. Portanto, o que fazemos é nossa escolha. O plantio de nossas ações é opcional, mas a colheita é obrigatória. Seremos julgados por nossas ações. Precisamos valorizar o nosso próximo, porque com isso vamos entender melhor o sentimento de fraternidade. E junto a isso virá a nossa evolução. Não podemos nos dizer espiritualizados quando ainda cultivamos o egoísmo e o orgulho. E nos dizemos religiosos. No entanto, a verdadeira religiosidade só existe se houver fraternidade. E a fraternidade é movida pela compaixão. E isso exige ação. Fraternidade é aprender a ouvir, é aprender a olhar o outro, porque todos merecem a misericórdia divina, seja rico ou pobre, seja bom ou mau. Uma grande virtude que precisamos adquirir é a de perdoar, pois se não perdoamos, não haverá fraternidade. Nossas energias, nossos pensamentos emitem frequências. Somos antenas, atraindo ou criando repulsas ou amor para as pessoas ao nosso redor. Por isso, precisamos compreender a potência de nossos pensamentos, porque eles nos conduzem a ações e transformações em nossa existência. Emmanuel nos diz na lição que é o amor que nos liberta e nos conduz ao caminho da fraternidade. E se não entrarmos nesse caminho, não evoluiremos, nem tão cedo. Reflitamos sobre isso. Que Jesus abençoe a todos nós. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus. Elevemos agora os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães, e que percebamos, sim, a presença dele junto de nós, em todos os momentos, derramando sobre todos nós a misericórdia divina. Eles só nos aguardam que possamos chegar até eles, porque eles estão sempre junto de nós. Tenham certeza disso. Chame os vossos anjos guardiões, chame os vossos mentores, na hora da dor, na hora da aflição, das dores físicas, das dores morais. Estamos sempre protegidos. Tenhamos certeza disso. Deus é Pai, Maria de Nazaré é Mãe. Jesus amado, Jesus querido, protege-nos, ampara-nos, sustenta-nos. Pai nosso que estás no céu em toda a parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as coisas e todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade santa, assim na terra como em todo o espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não nos deixe cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal,
provindo do interior e do exterior, pois teus são o reino, o poder, a glória, a majestade e as bênçãos para todo sempre. Que possamos, sim, voltar aos nossos lares, debaixo da tua proteção, do teu amparo. Mas para isso é preciso, sim, que haja uma sintonia. E essa sintonia depende de nós. Graças a Deus.